saber um pouco de você, professor. Se você poderia contar um pouco para nós sobre a história desse computador aqui, sobre essa conexão. Perfeito. Bom, a história dele se mistura um pouco com o que aconteceu no Brasil e um pouco onde eu tirei meu doutorado, que foi na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, né? Muito pouca gente sabe, mas a internet nasceu na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no Departamento de Ciência da Computação, sobre um projeto, no projeto de pesquisa, que foi liderado pelo professor Leonard Kleinrock. Inclusive, ano passado, nós podemos falar mais disso depois, mas teve a comemoração de 50 anos da internet. Então, a internet nasceu num projeto, né, como vocês estão aí no laboratório, também com o laboratório, também com estudantes, né? E foi comemorado lá esses 50 anos, com o pessoal todo indo, foi um dia inteiro de atividades. Esse ano, há pouco tempo atrás, eu recebi uma mensagem do Len Kleinrock, né, do professor de lá, disse: olha, 51 anos hoje, está lá, né? Tem um museu lá, etc. Enfim, então, como aluno de doutorado, né, e tinha mais colega brasileiro, um colega meu, Paulo Aguiar, que tirou o doutorado na mesma instituição, nós fomos colegas de lá. Quando nós voltamos para o Brasil, quer dizer, nós estudamos nesse ambiente, talvez essa aqui é a forma de estudar. Então, voltamos para o Brasil, acostumados a ter internet, o que vocês têm hoje, o que a gente tem hoje, né? Ter isso lá dentro da universidade, conectado. E naquela época já, isso nós estamos falando agora de década de 80, início da década de 80, né? Bem no iniciozinho. Então, a internet nasceu em 69, através de um projeto de pesquisa, iniciozinho. Tínhamos todas as facilidades que hoje nós temos aqui e que não tinha no Brasil. Voltando para o Brasil, né, vem a situação que você não tem conexão, não tínhamos nada, absolutamente nada. Já tinha havido um esforço de outros colegas para trazer internet para cá, para o Brasil, mas ainda não estava pronto, né? Então, nós juntamos 4 colegas que, através também de uma conexão que nós tínhamos por ter estudado junto no exterior, disse assim, num comitê, e a FAPERJ, que é a Agência de Fomento de Pesquisa, ela deu, digamos assim, suporte para nós tentarmos fazer uma conexão do Brasil com os Estados Unidos, né? Isso leva muito tempo, você imagina que você tem que ter recursos. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, o UFRJ, e vocês estão na COP, também deu suporte para essa conexão. Você tem que ter um link internacional para conectar, né? Então, nós fizemos, esses 4 colegas, eu e mais colegas, nós discutíamos constantemente como fazer isso. Para você ter uma ideia, na época, quando até o UFRJ diz, ok, eu pago a conexão internacional, investo recursos para fazer isso, tinha até uma lei que proibia você compartilhar dado por link. Então, um dos nossos colegas, né, Paulo, que estava em Brasília, tentando dizer assim, isso é universidade, não é, nós não vamos vender dados, nós não vamos vender o compartilhamento, né? Então, isso teve que ter revertido. E eu cuidei um bocado da parte internacional, quer dizer, da parte de acordo internacional, e eu tenho até uma carta datada de 87, 88, por aí, da National Science Foundation, ela é endereçada a mim, da National Science Foundation, dando permissão para o Brasil se conectar com a internet, porque naquela época não se chamava internet, se chamava, era uma rede
era uma rede de pesquisa semelhante ao que nós temos, semelhante ao que o CNPq, que apoia a pesquisa a nível do Brasil, né? Lá tem a National Science Foundation, que era o que bancava a rede, né? Então tinha que ter permissão para ele. E ajudou muito esse professor, Len Kleinrock, né, que foi o pai da internet, e um professor, até Mário Gerla, que tinha sido nosso professor também, infelizmente ele faleceu no passado, e uma pessoa maravilhosa e muito ativo na comunidade científica de rede de computação. Ele ajudou muito também a fazer essa conexão. Em paralelo, em São Paulo tinha um movimento do pessoal da física e para ligar também querendo ligar à internet, né? Então foram esses dois puxar em paralelo, né? Nós tivemos a carta da National Science Foundation em 89, tentamos conectar, e só que teve um probleminha no computador nosso aqui, foi um problema nosso da UFRJ. Então, nós inicialmente passamos para ligar através da Universidade da Califórnia, a ligar pelo que chamava BitNet naquela época, e não era internet, era um quebra-galho, digamos assim, e enquanto a gente tinha resolver esse problema. Bom, andando, o Centro de Estudos Latino-Americano da Universidade da Califórnia ajudou muito, e finalmente nós tivemos condições aqui no Brasil para fazer essa ligação, né? E aí entra a história, né? Nós preparamos todo o aparato, vinha até o governador na inauguração, né, para ver da internet, então tinha uma conexão, um link, né, da UFRJ para a Universidade da Califórnia, tá? E aí a gente finalmente iria ligar, e o que nós fizemos? Íamos fazer uma pesquisa no banco de dados da UCLA, né, sobre um professor conhecidíssimo da área, não é da área de computação, é o Leopoldo de Meis, né? O professor Leopoldo já faleceu também, mas ele tinha muitos livros internacionais, era da área de ciências médicas, né? Então, nós íamos fazer esse acesso ao banco de dados remotamente, e através. E esse era o computadorzinho que fez o acesso naquela sala. Ligou. Então, como é que contato? Você faz um login remoto, né? Que hoje é coisa comum, né? Você faz, e eu loguei na minha conta lá na Universidade da Califórnia, que eu ainda tinha lá, e acessei o banco de dados, e a biblioteca está lá. E teve histórias interessantes, como toda a inauguração, não dá, as coisas não saem assim tranquilas, né? Então, nós fizemos os testes, fizemos tudo, está tudo funcionando, estava aparentemente tudo igual. Bom, na véspera, vinha todo o aparato do governo para ver a inauguração, tinha a imprensa e tal. Ok, 1 hora antes da inauguração, a gente não faltou testar uma coisinha, exatamente essa coisinha deu problema. Por quê? E ninguém sabia o que era, mas é um problema que quem entende de redes vai saber identificar. Um parâmetro do protocolo TCP, tá? Que é usado hoje até hoje, um parâmetro estava configurado para linha terrestre, e nossa conexão, naquela época, era via satélite. Então, uma comunicação por satélite, a latência demora muito mais que uma conexão terrestre. Então, você teria que alterar, ajustar esse parâmetro de forma automática para ver. Mas isso resultado que a ligação ficava muito lenta. Tá? Muito lento. Né? Então, você pode imaginar, né, toda a cena, as autoridades vindo, essas coisas, na UFRJ todo, e tentando, nós trabalhamos junto com o pessoal,
é esse parâmetro aqui, alguém está configurado de forma errada. E ajustar. E tem várias outras histórias, né? Muito interessante. Foi com ele que então fez essa primeira ligação, né? E até saiu uma reportagem da época, né? Se não me engano, computador. Está aí até hoje funcionando. Pois é, isso que eu ia perguntar também sobre como é que isso foi noticiado na época, né? Saiu como uma grande conexão, saiu nas grandes mídias, jornais, presidente veio aí, general, como é que foi? Não sei, né? Não, já era na década de 80, já tinha democracia, né? Na verdade, esse dia, quer dizer, nós começamos a carta da National Science Foundation, eu não tenho claramente, mas foi no 87, 89, etc. Mas nós tivemos isso que não podemos ligar. E que eu disse, e aí nós fomos para a internet. Então, foi em 92, foi uma época, eu tenho essa data certinha, mas foi no início da década de 90, que foi feita a ligação. Tá? Então, teve vários passos. Então, vieram as autoridades, como era tudo financiado pelo Estado, que veio as autoridades do Estado. Né? A FAPERJ deu apoio, a ideia era nós conectarmos as universidades daqui do estado do Rio em primeira instância. Né? E é isso. Em paralelo, São Paulo estava conectando com o Fermilab, que é um laboratório só para física. Eles estavam conectando com lá também. Mas todas as autoridades daqui do Rio de Janeiro... Ninguém sabia o que era internet naquela época, só gente da universidade. Ninguém tinha ideia do que era. Tá? Era mesmo nessa época. Até o pessoal passou a ter ideia como o Al Gore disse que era pai da internet. Na verdade, não era. A internet começou, os princípios, né, foi em 89, 69 foi inaugurado já. Então, fazia muito anos. Aí alguém disse para o Al Gore, não, você não é pai, não, você está simplesmente assinando uma lei que permite o setor privado usar, e que era eminentemente de universidade. Né? E aí, como nos Estados Unidos, nós criamos uma geração, tá, daqui do pessoal de redes. Né? Hoje em dia tem muita gente de redes, mas a primeira geração foi criada, foi um grupo de pessoas dessa época, já para popular o país com gente que entendesse redes. Né? Então, meus colegas, Roberto Boasson, que era colega da PUC, Paulo Aguiar, que é colega daqui da UFRJ, e as outros colegas, Luiz Felipe, nós trabalhamos juntos, da COP também, nós trabalhamos juntos para que isso pudesse acontecer aqui. Entendi. Professor, uma outra dúvida que você já tirou aí, que você comentou, que a transmissão foi via satélite. Como é que funcionou isso? Porque hoje a gente tem os cabos de fibra, né? Submarino, aí, quilômetros e quilômetros. Exatamente. Então, não tinha, tá? Não tinha. Não tinha. Então, a conexão de longa distância era satélite, tá? Com conexão de 56 kilobits por segundo, se não me falha a memória, tá? Mas era suficiente para fazer o login remoto no outro computador. Então, eu trabalhava na UFRJ usando computadores, podia usar minha conta lá na UCLA. Então, isso não tinha problema. O problema é que você tinha que ajustar o protocolo de comunicação para isso funcionar de forma correta, porque a latência é muito grande. Tá? Quer dizer, nós estamos falando em que centenas de milissegundos para ir. Então, centenas de milissegundos não é nada. Não, mas faz toda a diferença, faz muita diferença. Aliás, centenas de segundos é mais que isso. É mais que isso. É quase segundo, né? Para ir voltar, deve chegar a quase segundo. Você tem 30 mil quilômetros, se não me engano, um satélite desse estacionário. Então, é só calcular a velocidade da luz. É muito... mas, enfim, é muito maior do que a conexão. Para nós, é imediato. Mas isso não fazia diferença para o remoto login. Absolutamente não fazia, depois de ajustar os protocolos de forma adequada. Né? Mas era isso, era satélite. É interessante que nessa época tu tinha que fazer tudo manual, inclusive os ajustes dos protocolos de acordo com o tipo de... Hoje em dia, sabe, se tu fala isso daí, imagina tu ter que fazer
um ajuste da latência do TCP em cima da mídia que tu tá utilizando. Se é rádio, você tinha que abrir a janela do TCP, né? Sim. Porque ele estava configurado para lá, você tinha que aumentar a janela, basicamente isso, o TCP. Mas aí é que tá. Hoje em dia, a maioria das pessoas deixa isso daí para o sistema operacional, entendeu? Ele vai fazer. Tu não tem, sabe, essa configuração de baixo nível, assim, entendeu? Hoje em dia, tu tem outros problemas que tu tem que fazer de configuração. Mas naquela época, tu tinha que ir lá embaixo mesmo. Tu tinha que configurar o protocolo TCP para conseguir fazer o negócio funcionar. Nossa, que você pode imaginar também minha alegria, porque nós não tínhamos poucos recursos ainda computacionais assim para colocar. Então, o fato de ter acessado a conta, né, que de outra universidade parceira, né, lá do exterior, eu tinha programas, tinha vários, fazia pesquisa conjunta, etc. Então, era uma alegria, eu passava com esse bichinho aí o tempo todo logado usando os recursos computacionais de lá, né? Então, era tudo feito. Mas era Unix, tá? Era tudo Unix, que é o precursor do Linux, né? Já naquela época. Isso é uma coisa. Qual é que é o sistema operacional que esse carinha aqui utiliza? Porque na época, esse cara aqui, a Microsoft já tinha o DOS, já tinha todas essas coisas, né? Que é o que o pessoal conhece. E não existia Linux ainda naquela época. Não, existia o Unix, que é o que a gente usava nos computadores da época, eram computadores mais de maior grande porte, né? Mas esse carinha aí é um XT, né? Com DOS. Mas eu coloquei, tinha como a gente colocar em cima apesar das limitações do sistema operacional, e óbvio, eu só usava Linux, né? Ou Unix naquela época, e a gente colocar o básico necessário para que ele pudesse funcionar direitinho com o que a gente precisava, né? Entendi. Tá ouvindo a gente aí? A imagem trocou aqui só para... A imagem de vocês desapareceu. Deixa eu ver aqui, peraí. É só nesse celular aqui. Que é o... pode ser alguma coisa aqui, né? Você quer ver aqui? É o que ele vê a gente. Acho que ele vai voltar agora. Só fica de olho na bateria dele. Eu não sei se tá a bateria. Não, tava ali. 31%, não, tá tranquilo. E tem várias coisas que isso dá, quer dizer, a partir de você ter essa conexão à internet, a gente pode continuar, tem várias coisas. Primeiro, por exemplo, a primeira tese defendida de forma remota foi aqui na COP, na UFRJ, onde vocês estão, tá? Foi com aluno nosso do laboratório, com professor, foi o Flávio Bruno defendendo a primeira tese de forma com participação de professor remotamente. Isso era uma novidade também, não tinha, foi preciso um monte de aparatos, né? Nós tínhamos, não era comum videoconferência naquela época, nós tínhamos um programa feito no laboratório que fazia isso absolutamente não era comum, e conseguir autorização para que um professor, como vocês estão, como eu estou para vocês, né, pudesse participar da banca remotamente. Isso também foi documentado, saiu em mídia na época, etc., e foram 2 alunos do laboratório. Tá? Saiu... Essa história é muito interessante, até porque hoje em dia tu tem WhatsApp, Skype, todos os negócios. Na época não existia nenhum software para fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então o laboratório, né, com o professor, desenvolveu um software para poder fazer isso. Caramba! Entendeu? O Free Meeting, né, professor? O Free Meeting foi um software, ele fazia transmissão de áudio e vídeo pela internet, né, por redes, né, normal, e foi utilizado para fazer a primeira tese, com um software desenvolvido aqui no laboratório. Fazemos curso à distância muito tempo atrás, etc., com os Estados Unidos, como nós fazemos até hoje. Só que hoje a gente usa as plataformas comerciais, né? Mas o que é importante também, então, a gente fazia algo que funcionava, era usado, o americano usava
nosso, porque tinha funcionado muito bem, mas o que é importante, que é passar a gente criar mão de obra que entende e faz isso, para isso. Isso aqui a gente faz de melhor, é ter essa mão de obra bastante treinada, né, ou complexa, que possa ir formar uma startup como a Nix e outras para o setor comercial e educacional também. Professor, falando um pouco de leis assim da época, né? Você tinha aquela lei lá que você falou que você não podia se conectar com outro país e tal. Compartilhar dados, só para. Você poderia se conectar, não tem problema, mas não poderia compartilhar os dados, que era isso, tinha por uma questão. Então, a internet você faz compartilhamento de dados, era isso que é. Então, nós tivemos que. Não alterou a lei, ela simplesmente permitiu à universidade fazer isso, porque nós não tínhamos fins lucrativos, óbvio, né? A universidade não tem fim lucrativo. Na época tinha muita lei assim que barrava muito projeto de você? Não. Olha, o que o problema maior não era nem a quantidade, era a burocracia, que até hoje é enorme para fazer as coisas dentro da universidade. A burocracia é muito grande. Nossa, a burocracia do país é muito grande. Isso emperra muito você andar e poder ser ágil para fazer as coisas, né? Qualquer coisa que você faça tem uma burocracia muito grande. Então, mais do que essa lei. Essa lei tinha, porque ela para regulamentar o setor privado em termos de venda de dados, mas, quer dizer, uma lei anterior, foi a lei de proteção de computador, mas aí a gente vai falar de outra área que não, acho que não cabe aqui, mas ela reserva de mercado, né? O que faz? Isso foi até anterior a isso, aí é um papo à parte, mas não é isso que emperrou, o que emperra mais é a burocracia que nós temos até hoje, muito grande, muito grande. Entendi. Professor, que nem eu sou de 93, né? Eu tenho 27 anos, então eu peguei essa época toda aí para trás, que você já veio desenvolvendo, já veio preparando o caminho para mim, no caso, né? No seu ver, essa evolução de tudo que a gente tem hoje aqui, a prontidão, foi rápida? A internet que a gente tem hoje, assim, sabe? Foi rápido? Daquela época que você se conectou para tudo que a gente tem hoje? Olha, como toda pesquisa tem um tempo de maturação. Então, você vê, ela foi a primeira conexão, né? Foi nos Estados Unidos, não foi aqui, foi com esse professor, e veio, como nós estamos falando para uma plateia técnica, né? Esse professor, o Jack, ele tinha mostrado na sua tese de doutorado que tinha a conexão por pacote, packet switching, era melhor que a conexão por telefone. Tá? Porque você podia ligar os computadores pela linha de telefone. Por que não usar telefone? Né? Então, a gente pode depois elaborar sobre isso, mas ele mostrou que a conexão com essa nova tecnologia, que seria a comutação por pacote, era muito mais eficiente. Então, daí, houve um projeto, e ele ganhou esse projeto, depois da tese, ele já era professor, ganhou isso para implementar essa tecnologia, para botar para funcionar. Então, teve uma parceria entre a Universidade da Califórnia e uma companhia que existe até hoje, a Bolt Beranek Newman, que ela saiu também de universidade. Assim como a Nix sai de universidade, era uma correia que tinha saído do MIT. Então, houve essa parceria, a universidade ia fazer a pesquisa de ponta, como, aliás, nós estamos continuando fazendo, a empresa, então, ia implementar e colocar operacional as ideias da universidade e para montar a primeira conexão. Bom, então, a primeira transmissão de pacote foi em 69. Tá? Em 92, se não me falha a memória, por aí foi que o Al Gore era vice-presidente, ele permitiu, então, ele abriu para o setor privado. Agora todo mundo
coletar. Tem pessoas que, em paralelo, teve outros desenvolvimentos na universidade. Por exemplo, o World Wide Web, né? Fazer a web. Isso foi desenvolvido na universidade e depois foi para o setor privado, que permitiu também o uso de muita coisa na internet, né? E várias outras tecnologias que foram se agregando nesse período do todo para que ter esse bom. Então, ela seguiu o caminho que é normal, que é seguido até hoje. Eu não diria que foi muito rápido nem muito lento, é um caminho que é normal. É claro que entre a pesquisa e colocação no mercado, demora, você pode abreviar esse tempo, dependendo da tecnologia, ou esse tempo é normal, 10, 20, às vezes 30 anos para que isso acontecer. Na internet de hoje tem 50 anos, 51 anos, né? Então, é o tempo normal que acontece. Tá? Entendi. Professor, umas últimas perguntas já. Essa daqui eu estou bem curioso para fazer. Quando você estabeleceu a conexão, passou alguns anos e tal, que noticiou, isso ficou conhecido, apareceram empresas querendo fazer conexões também com outros países, querendo fazer essas trocas de informações com outros países? Não. E te procuraram? Não. Nós, na verdade, tem todo um processo que houve para estabelecer isso no país. Então, assim como nos Estados Unidos, que foi o setor público que investiu até ter uma conexão, até passar para a internet, quer dizer, você vê, de 69 a 92 é um período grande. Então, primeiro, o setor público que colocou isso para funcionar. Tinha algumas iniciativas privadas, mas não era isso que nós estamos falando, né, que é a internet. Então, teve um caminho percorrido que nós, desse grupo, também influenciamos, e um dos membros do grupo, o professor Roberto Boasson, ele foi chamado por uma diretoria do CNPq, que é o nosso órgão em termos de Brasil que financia a pesquisa, e aí ele criou, já tinha um movimento na toda a parte científica de universidades para a criação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, RNP, que ela foi um órgão criada pelo governo federal, para espalhar a rede pelo Brasil inteiro. Então, ele pegou iniciativas que tinha no Rio de Janeiro, que entre isso, São Paulo também teve a sua, e outros estados, esses dois foram de forma adiantada, né? Então, por exemplo, a nossa conexão nós tínhamos a nossa conexão direto com os Estados Unidos, São Paulo depois teve a deles também, com o Fermilab. Então, a RNP ela foi um órgão criado a nível federal, criado para juntar essas iniciativas e criar uma rede no Brasil inteiro. E isso foi feito. E aí teve investimento para o link de comunicação, teve tem uma trajetória longa muito semelhante com o que teve nos Estados Unidos. Era uma iniciativa de desenvolvimento, aproveitar o desenvolvimento e pesquisa. Muito tempo depois, quer dizer, a RNP existe até hoje, ela foi criada para implementar e prover conectividade entre órgãos públicos, e claro que tem a parte privada. Só muito tempo depois que o setor privado entrou, tá? Muito tempo depois, como nos Estados Unidos também. Tá? Não teve lá, empresa, vamos criar, nem se falava em startup. E o público, em geral, não tinha conhecimento das possibilidades. Não sabia o que era e-mail direito. Tá? Era muito dentro da universidade mesmo. O pessoal não tinha ideia do que era. Para dentro, exatamente. Para ter uma viabilidade comercial em cima da internet. Mesmo depois que ela foi lançada, era difícil saber como é que tu ia ganhar dinheiro em cima dela. Então, as empresas elas não se interessavam muito em cima disso. Bom, tem a famosa do Bill Gates, que diz que a internet era coisa de nerd. Entendeu? Que não ia vingar muito porque ia ficar parado como coisa de nerd. Isso a gente está falando de 95, né? Que ele falou esse negócio. Então foi mais difícil. Até, quer dizer, todos os programas, e-mail, que foi criado depois,
protocolo, por exemplo, o protocolo TCP foi elaborado por pessoas naquela época que trabalhavam em universidade e depois tiveram reconhecimento, etc. Então, todo um processo dentro da universidade que foi criado de desenvolvimento, e, em geral, o público não sabe o que é. E-mail foi criado também, e o pessoal no início dizia, para que alguém vai querer mandar e-mail? Pega o telefone e liga. Para que alguém vai usar o computador para mandar uma mensagem de texto para o outro? Pega o telefone e liga, é muito mais fácil. Então, achou que isso não ia vingar. Entendi. É uma coisa desses professores de universidade que não é. Então, teve todo o processo de maturação de tecnologia antes do World Wide Web, né, que www todo mundo hoje bate, nem sabe nem o que é. Tal, tinha o Gopher, tal, o Gaspari deve talvez lá lembrar do Gopher, né, de saída. Então, teve uma evolução para isso. E o setor privado vem depois, né? Tá? Tinha grandes empresas, a imagem de vocês sumiu de novo, só estou avisando, né? Mas, para dar uma ideia, a AT&T, você já deve ter ouvido falar dessa companhia de telefone nos Estados Unidos, ela tinha um monopólio de telefonia nos Estados Unidos. E foi a primeira a colocar, a dizer assim, olha, tenha esses resultados de pesquisa que mostram que é eficiente implementar uma rede de pacotes, né? Seria, vocês não querem fazer isso? A AT&T disse, não vai funcionar. Tá? Achava que não ia funcionar. E não fez. Tá? Então, foi o investimento governamental, então, a indústria privada, foi investimento governamental lá nos Estados Unidos, aqui, assim como lá, aqui também foi um investimento de governo, setor público. A RNP hoje liga o Brasil inteiro. Quem é que está... todos os órgãos de públicos estão ligados pela rede nacional e tem projetos também com a universidade para essa ligação. A maioria das pessoas não sabe isso, ou sabe muito pouco disso, né? E é isso que permite depois extrapolar para o setor privado. Né? Entendi. Professor, uma última pergunta. Tá? Alguém já te ofereceu algum dinheiro por essa máquina aqui? Porque eu acho que isso daqui é o seu xodó, né? Isso aqui é peça de museu, raridade, coisa única, né? Mas, olha, ele é apenas um computador, né? Mas a história que ele tem, nem outros têm, né? Sim, já teve. Aliás, é muito interessante. Uma vez o aluno limpando, o grupo de alunos limpando o laboratório, daí do laboratório disse assim: vamos jogar isso fora, não presta para nada. Eu disse: não, pelo amor de Deus. Meu Deus. Mas uma mensagem que é legal, eu acho que passar para todos que estariam assistindo, quer dizer, ele simboliza uma coisa que é muito importante e a gente deve, às vezes, perde isso na sociedade, o trabalho em equipe. Né? Então, ele simboliza o esforço de muita gente. Não é só uma pessoa, mas nada acontece com o esforço de A, B ou C. É um esforço coletivo. Então, coletivo de meus colegas, né, a gente trabalhando em equipe e várias outras pessoas para que muito aluno, tanto lá fora como aqui também, que depois se formaram e trouxeram os conhecimentos. Então, cooperação é essencial e é muito melhor do que, às vezes, se engajar numa competição grande, né? Então, como vocês às vezes falam, né, com a Alixia, assim, mostrando como é que conecta, como é que faz isso, a gente está cooperando, né? Está trocando informação útil, né? E esse tripé, né? Nós estamos hoje com o tripé da universidade, né? Ter uma empresa que nos permite a nos dar dados e para a gente trabalhar em pesquisa, né? E a Anlix, que também trabalha junto com a universidade. Então, algumas
pesquisas que podem ser aproveitadas pelo setor privado, que quando você faz pesquisa, você faz alguma coisa, pode dar certo, pode dar errado, alguma coisa é mais fácil de chegar ao setor privado, outra vai demorar mais, e essa parceria que nós temos permite avançar mais depressa, e permite colocar os resultados de pesquisa mais fácil, ou mais rapidamente para a sociedade, para benefício da sociedade. Então, voltando à sua pergunta, ofereceu, já tem gente assim, não quer me dar, eu nem se fala em dinheiro, porque não existe, mas é um símbolo dessa cooperação e que eu acho que é muito importante, né? Essa troca de experiências e importância que eu sempre tento enfatizar entre os alunos, e nós temos essa parceria maravilhosa que espero dê muitos frutos por muitos anos, né? Professor, eu não encontrei um mouse. Eu olhei, eu falei, e o mouse? Eles me mostraram a conexão, tudo, eu falei, mas e o mouse? Cara, onde é que fica o mouse? Não tinha mouse, era texto, era só teclado, comando, que, aliás, eu uso até hoje. Minha tela não é uma tela é uma tela como esse, só que eu tenho várias telas agora, né, no meu computador. Mas comando vai muito mais rápido para mim. Caramba, até hoje o mouse é um pouco estranho para o professor. Professor, muito obrigado, professor, por tirar esse tempinho aqui para bater esse papo com a gente, de verdade. As minhas perguntas acabaram. Eu quero saber do Guilherme e do Gaspari, se eles querem complementar mais alguma coisa. Gaspari, você que está aí nessa. Não, essa história da internet é bem interessante, esses primórdios. Eu também não conhecia. Eu conheci o professor aí quando eu vim fazer meu doutorado aqui na UFRJ, e aí eu conheci também o computador, né? E é bem interessante, principalmente essa parceria com as universidades, né? Que nem o professor falou, a gente não teria internet hoje se não fosse, né, essas pesquisas realizadas dentro da universidade e essa abertura que a universidade faz para o mercado, entendeu? Todas essas tecnologias que a gente tem hoje, né, dá para se dizer que boa parte da economia que a gente tem hoje surgiu de dentro da universidade. Então, isso é fundamental, inclusive, para a gente continuar e fazer os próximos passos, né? Porque assim como surgiu a internet, novas coisas, novas tecnologias, novos mercados vão se abrir a partir da universidade, né? Então, essa ligação aí é fundamental, né? O professor me ensinou muito sobre isso, né? E esperamos continuar aí, né? Por muito mais tempo. E eu gostaria também, por exemplo, hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Nós, da universidade, né? E, aliás, eu vou fazer um pouquinho também de propaganda. Você está no laboratório na COP, né? Que a COP da UFRJ é um conjunto de programas de pós-graduação em engenharia, né? Então, produz muita coisa de benefício para o país. Nós estamos dentro do departamento de sistemas e computação, né? Dentro da COP. Muita gente boa trabalhando em várias coisas, e uma das coisas que a gente trabalha no laboratório atualmente é usar inteligência artificial e aprendizado de máquina, que está muito na moda hoje em dia. Então tem um grande, mas não foi uma transição muito suave para tudo que a gente faz no laboratório aplicado à rede. E o que tem uma série de projetos, inclusive, aliás, todos eles com cooperação internacional. Nós temos nossos parceiros, a ciência colaboração, né? Então, nós temos os parceiros internacionais, e a Anix está formalmente com a gente nesses projetos. E isso é fantástico, porque não só no futuro, né, a ideia é formar gente, que alguns vão para
para a academia, outros vão para o setor privado, e aí formar gente que possam depois pegar essa tecnologia e colocar dentro da empresa e colocar a serviço da sociedade, né? Então, isso ocorre, é muito comum lá fora, é assim que acontecem as coisas, bastante, e a gente está com essa parceria aqui dentro da universidade. Então, nós temos vários projetos em conjuntos que usam técnicas de inteligência artificial para melhorar o desempenho da rede e esperamos que, em curto espaço de tempo, já exista produtos nessa linha, né? Saído da bancada da universidade, com pessoas saídas da universidade que vá engrossar aí o pessoal. Com certeza. Gaspar? Guilherme, quer dizer? Não, na verdade, só reforçar realmente esse falando mais da Anlix, né? Esse é o objetivo, né? Manter essa parceria, reforçar ela, porque a gente sabe do potencial, né, que tem de sair produtos interessantes, sair propostas de solução de problemas interessantes, inovadoras, né? E sempre usando uma mão de obra qualificada, dando oportunidade para tudo que ou pelo menos parte do que é feito aqui, né, poder ser continuado. Então, eu acho muito importante e desde que eu comecei minha caminhada junto com o professor Edmundo, depois com o Gaspari também, eu sempre fiquei muito feliz em poder tornar isso realidade, entendeu? Então, a gente sempre tem isso em mente, né? A Anlix foi concebida e sempre teve isso em mente na trajetória dela. Isso que o professor falou é extremamente importante, porque assim como a internet ela surgiu da universidade, depois ela teve a sua explosão comercial, a próxima revolução, né, vai vir dessa área de inteligência artificial que, assim como a internet, está surgindo de dentro da universidade. Entendeu? O pessoal está desenvolvendo os algoritmos necessários para trabalhar com essa quantidade de dados absurda que a internet está criando, né? E isso daí logo vai começar, já está hoje, né, explodindo no mercado, né? Diferente do processo da internet, que demorou um tempo de transição, agora a coisa vai ser mais rápida, né? Toda essa tecnologia que a universidade desenvolveu já vai vir rápido para o mercado. E assim como o Santos falou, a Anlix, ela está inserida, digamos assim, dentro da universidade também, de modo em que a gente consiga trabalhar nessa parceria para trazer, inclusive, no Brasil mesmo, a gente conseguir trazer tecnologia de ponta o mais rápido possível de dentro da universidade para o mercado. Né? Então, esse tripé que o professor falou, essas parcerias entre universidade e empresa, entre universidade e mercado, é fundamental, né? Exatamente para a gente poder trazer esses resultados para a sociedade o mais rápido possível. Então, professor, obrigado mais uma vez, tá? Por tirar esse tempinho para Prazer. papo, tá? Foi um prazer conhecer um pouco da sua história, um pouco da história do seu filho aqui. Os filhos são essa garotada nova que, com energia, coloca que tem um grupo. O resto, todos os seus outros filhos aqui também. E uma pena a gente estar nesse período de Covid, porque senão você veria o laboratório cheio, o pessoal trabalha remotamente, mas esse período você vê a importância da internet, né? Se não fosse ela, como nós estaríamos hoje em dia? Nós não estaríamos conversando, não estaríamos continuando dando aula e ensinando os alunos, se não fosse toda essa parte tecnológica que está por trás disso, né? Então, tem muita coisa interessante para fazer, muita coisa para melhorar a experiência do usuário nessa parte de internet. Todos nós sofremos né, começa a voz picotar, sair do ar. Isso aqui são problemas que a gente pode resolver, como é que se diz, automaticamente, de forma automática, e estamos trabalhando em novas técnicas para melhorar a experiência do usuário. É isso aí, com essa parceria. Então, tem muitas outras histórias também, o tempo é curto, mas tem muitas outras histórias, numa outra oportunidade, terei o maior prazer em falar contigo. Com certeza, e quem sabe pessoalmente, né, na próxima, né, já vai tudo ter passado essa loucura que a gente Deus quiser. A próxima a gente vai pessoalmente. Então, se Deus quiser. Professor, muito obrigado, viu? Tá ótimo. Prazer, tá?
Tchau, gente. tchau, pessoal. Tchau. Valeu, loucos. Tchau. Tchau.